Nós te louvamos e bendizemos, Senhor, por esse dia. Agradecemos a Ti por termos o pastor Isaac conosco. E neste momento, Senhor, que ele vai abrir a Tua palavra, nós suplicamos pelo revestimento do Teu Espírito Santo, que ele seja um instrumento poderoso do Senhor para comunicar com autoridade a Tua palavra a nós. Ensina-nos e prepara o nosso coração para acolher a Sagrada Escritura com submissão e alegria, recebendo do Senhor o alimento que a nossa alma necessita. Nós agradecemos, Senhor, por tê-lo aqui conosco, pelo seu desprendimento em estar aqui na nossa igreja, deixando seus afazeres, a presença imediata da sua família. Nós louvamos ao Senhor pela vida do teu servo e pedimos que nesse momento, ó Deus, seja de grande graça para todos nós, que teu nome seja glorificado. Pedimos no nome de Jesus. Amém. Som. Bom dia, queridos irmãos. Estou muito lisonjeado de estar aqui com vocês nessa manhã, nesse dia festivo, por conta aí do aniversário da igreja. Estou muito lisonjeado, eu fico muito emocionado. Quando eu vejo testemunhos de fé, quando eu vejo a igreja do Senhor caminhando, apesar das circunstâncias, apesar das perseguições, lembrar aquele texto, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e nós podermos comemorar, ano após ano, mais um aniversário, é realmente um motivo de gratidão imenso para o nosso coração e de louvor ao nosso Deus. Estou muito alegre, muito feliz de estar aqui. Os irmãos me receberam com uma hospitalidade inigualável. Agradeço a todos, a família do pastor Marcos Perim e a todos vocês pela hospitalidade. Ainda temos aí um dia inteiro juntos, mas eu já fui extremamente abençoado, impactado pelo testemunho, pela vida de vocês, e oro e peço ao Senhor que Ele continue capacitando-os a agir assim, como a palavra de Deus manda, com grande hospitalidade. Parece que eu estou em casa, parece que eu sempre estive com os irmãos, e isso é muito bom. É ruim estar num lugar estranho, mas eu estou completamente à vontade aqui, e eu agradeço a Deus por isso, agradeço a todos vocês por isso. Meus irmãos, vamos... Obrigado, querido. Obrigado. Vamos abrir a Bíblia, segundo Samuel, no segundo livro de Samuel. Minha pregação desta manhã será no Antigo Testamento, e a pregação da noite será no Novo Testamento. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. Acompanhe a leitura na sua Bíblia. Acompanhe a leitura aí na sua Bíblia, porque nós vamos explicar trecho por trecho. Vamos compreender o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Já que é um texto antigo, será que ainda fala ao nosso coração? Claro, cremos que sim. A palavra do Senhor, ela não passa. Vamos ler 2 Samuel 6, a partir do versículo 1 até o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se, e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus, da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas e saltérios, com tamboris e pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá,
E chamou aquele lugar Perez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom o geteu 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor o abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, à cidade de Davi. Meus irmãos, se nós pudéssemos dar um título para esse sermão, eu diria que o título seria Boas Intenções Não Bastam. Tem até um ditado popular que diz, né, de boas intenções o inferno está cheio. Pois é, no trato com Deus, no trato com o nosso Senhor, nós vamos encontrar aqui nesse texto de que boas intenções não bastam. Nós devemos seguir estritamente algumas regras definidas pelo nosso Deus. Mas antes de partir para a explicação do texto, eu quero aqui fazer um exercício com irmãos, trazê-los para o contexto dessa passagem e lembrar vocês em momentos em que boas intenções não bastaram. Vocês já tentaram dar um presente para a esposa, os maridos que estão aqui, e ela recebeu aquele presente com aquela cara: nossa amor, que maravilha, muito obrigado. O marido estava bem intencionado, não estava? Mas o presente não acertou. Você comprou o tamanho P, né? Nossa, olha isso aqui, que maravilha, você me trouxe para jantar nesse restaurante novo, né? Comida vietnamita, que gostoso. Amigo secreto, já participaram de amigo secreto? Nossa, é o momento do constrangimento. Aí quando você faz o amigo secreto sem aquelas dicas, né, do que a pessoa quer ganhar e tal, aí vem lá, eu acho que essa pessoa gosta disso. Aí chega, recebe o presente. Nossa, muito obrigado. Será que dá para trocar? Será que eu consigo crédito na loja? Meus irmãos, a verdade é que se nós não conhecemos a pessoa, se nós não temos intimidade com a pessoa, se nós não sabemos, se o marido não sabe quais são os gostos particulares da esposa, se você não sabe como é, o que ele faz, como pensa o seu amigo secreto, você provavelmente vai errar no presente. Apesar da sua boa intenção de agradar o seu marido, a sua esposa, o seu amigo. Por quê? Porque boas intenções não bastam. E a história bíblica vai nos mostrar isso hoje. Aparentemente, numa primeira leitura, nós podemos pensar que Deus é muito cruel, não é? Nossa, pobre de Uzá, estava ali, pôs a mão para segurar a arca, de modo que ela não se danificasse e morreu. Que tragédia, como Deus é severo demais. Mas, meus irmãos, essa mensagem, essa história, serve para nos mostrar o que eu sintetizei numa mensagem central. E como está no Antigo Testamento, nós não podemos ignorar a seriedade, a atualidade do que está escrito aqui. E a mensagem central que eu formulei aqui é a seguinte: no trato com Deus, é imprescindível agir com íntegra santidade. No trato com Deus, no modo como nos relacionamos com o Senhor, é imprescindível, não dá para fugir, não dá para criar mecanismos, exceções, não dá. No trato com Deus é imprescindível agir com íntegra santidade. E santidade aqui, para a nossa realidade, nós devemos trazer a santidade
à nossa realidade, devemos trazer os conceitos veterotestamentários. Porque para o judeu tinha uma noção de reverência muito grande, muito grande. O judeu que tinha esses símbolos, a arca, nós vamos falar sobre ela, a arca simbolizava a presença do Senhor. Era esse o motivo da arca no meio do povo de Israel. Nós não temos mais um símbolo assim. Por quê? Vou falar isso no final, mas nós temos hoje o próprio Deus conosco. E isso acentuou a nossa relação com Deus. Acentuando nossa relação com Deus, acentua o que mais? A nossa intimidade. O problema é que o que deveria ser uma intimidade santa, reta, estrita, Deus não mudou. É o mesmo Deus de 2 Samuel 6, é o mesmo Deus que nasceu na manjedoura, é o mesmo Deus que mora, que habita no crente. É o mesmo Deus, mas é o mesmo Deus que requer a nossa íntegra santidade. A intimidade, às vezes na nossa cabeça moderna, vai transformar em quê? Em libertinagem, uma liberdade irreverente. É isso que pode causar a nossa mente. Se eu tenho uma liberdade, se eu tenho o próprio Deus habitando em mim, se Jesus veio, é o Deus conosco, a maior intimidade com Deus, agora eu posso viver, agora parece que Deus aceita certas exceções no nosso relacionamento. Acontece isso com o relacionamento nosso. Quando você não conhece muito bem a pessoa, você trata ela com toda a deferência, com todo o respeito. Quando você começa, já conhece a pessoa, faz uma piada aqui, uma brincadeira ali, e brinca. Viu uma foto do pastor Marcos Perim ali na recapitulação? Eu sei porque os irmãos riram. Eu tinha uma foto dele lá desse tamanho. E aí, eu já conheço o pastor Marcos Perim, fiz uma brincadeira aqui com ele agora, os irmãos riram. Então, essa intimidade vai crescendo e na nossa cabeça pecaminosa, o que pode ocorrer? Desrespeito. Não, Deus aceita certas condutas minhas. Deus aceita certos pensamentos meus. E assim nós vamos caminhando, achando que podemos agir, tratar, nos relacionar com Deus dessa forma. Mas não podemos. Por quê? Porque o mesmo Deus que foi rígido, severo com Uzá naquele momento, é o mesmo Deus, nada mudou, é o mesmo Deus que requer íntegra santidade no nosso relacionamento com Ele. Meus irmãos, eu separei aqui 3 expressões, à luz desse texto, 3 expressões da santidade de Deus. Nós vemos a mensagem central no trato com Deus, no relacionamento com Deus. É imprescindível agir com íntegra santidade. E eu separei aqui para os irmãos, para o nosso entendimento, 3 expressões da santidade de Deus. A primeira expressão da santidade de Deus é a publicidade. É a publicidade. Nós podemos encontrar isso nos versículos 1 e 2. Se você olhar, baixar a sua cabeça e olhar na sua Bíblia, os versículos 1 e 2, você vai ver que Israel sabia, não era desconhecido a Israel as prescrições com relação ao transporte da arca, e o que a arca simbolizava para o povo de Israel, não era estranho, eu fiz porque não sabia. Israel sabia, era público e notório, de que Deus é santo, e de que nós devemos seguir as ordenâncias dele para o nosso relacionamento, para o nosso bom relacionamento com ele. Vejam aí abaixo de sua cabeça e vejam na sua Bíblia. Davi tornou a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Para que os irmãos se relembrem, os filisteus haviam roubado a arca da aliança, lá no começo, no livro de Juízes, 1 Samuel, e em 1 Samuel 6, os filisteus decidiram devolver a arca da aliança. Vamos devolver a arca da aliança. Ok, porque isso estava causando prejuízo a eles, a arca não estava no lugar certo. E eles decidiram devolver a arca da aliança, isso em 1 Samuel 6.
E aqui, depois de um longo período com a arca fora do seu devido lugar, que deveria ser em Jerusalém, Davi decidiu, vamos levar definitivamente a arca para Jerusalém. E ele tomou essas pessoas e se dispôs com todo o povo, versículo 2, dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome. Qual é o nome de Deus? Quem sabe qual é o nome de Deus? Existem vários nomes, mas talvez, muito provavelmente, quando se diz o nome, na mente do judeu, na mente do leitor, vem um episódio específico em que Deus se apresenta como o Eu Sou. Quando ele se manifestou a Moisés, lá no Sinai, ele se apresentou como o Eu Sou. É claro que existe um complemento aqui, sobre o qual se invoca o nome. Aí ele diz, o nome do Senhor dos Exércitos. Por quê? Por que essa combinação? Por quê? Primeiramente, quando se invoca o nome, remete à lembrança quem uma pessoa é. Quem você é. O seu nome faz parte de quem você é. E esse nome, na cultura judaica, na mente do judeu, trazia à sua mente toda a santidade de Deus. Porque quando Moisés estava lá no monte, o que aconteceu? Moisés, tire as suas sandálias, porque o lugar em que você está é santo. E quem estava lá com Moisés neste lugar? O Eu Sou. Então, invocar esse nome aqui deveria trazer na mente do judeu, do leitor, um senso de santidade sublime, altíssimo. Não, é diferente de você falar o termo pai, por exemplo. Se eu quero invocar um sentido de intimidade, eu poderia usar um termo como pai. Diferente de eu usar o termo mestre, como os autores do Novo Testamento faziam com Jesus, por exemplo. Mas quando se falava sobre o qual se invoca o nome, para tudo, porque agora o papo é muito sério. E aí ele segue, complementa, o nome do Senhor dos Exércitos. Por que o Senhor dos Exércitos? Ora, Davi estava em uma campanha de guerra, não estava? Estava ali lutando contra os filisteus e construindo o seu reino, para deixar tudo para Salomão ali em paz, um reino grande. E Davi era um rei guerreiro. E quem lutava por Israel? O Senhor dos Exércitos. Vejam aí Isaías 37:16. Isaías 37:16. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe muito importante. Isaías 37:16 diz assim: Ó Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Deus está entronizado acima dos querubins. Onde é este lugar? Na mente do judeu, onde é este lugar? Lembram-se que a arca do Senhor representava a sua presença. Quando o autor bíblico diz, o Senhor que está entronizado no meio dos querubins, o judeu pensava na arca da aliança. Por quê? Em cima da arca da aliança, na sua tampa, haviam 2 querubins que cobriam
a arca, e dentro da arca as 2 tábuas da lei. Então, não é por acaso que ele usa essa expressão, o Senhor dos Exércitos, e ele termina, que se assenta agora em 2 Samuel 6, que se assenta acima dos querubins. Opa! É a arca do Senhor que ele está falando, é óbvio. Sabemos que a arca simboliza a presença do Senhor. O Senhor, ele é onipresente, está em todo lugar. Mas para a cultura judaica, Deus colocou ali, para os judeus, a arca da aliança vai representar a minha presença no meio de vocês. Então é o Senhor dos Exércitos que se assenta no meio dos querubins. O que o autor quer trazer aqui, quer mencionar, quer criar nos seus leitores, é a sublimidade da santidade de Deus. Nós devemos ter isso em mente. A nossa cultura, infelizmente, é uma cultura irreverente. É uma cultura, a cultura brasileira como um todo, é uma cultura que não se dá a cerimônias, a protocolos. Isso, até certo ponto, isso é bom. Porque faz parte da nosso tratar uns com os outros. E até aumenta um pouco a intimidade. O problema é que isso exacerba, isso exagera. E nós aprendemos, crescemos nesse meio e achamos que não devem, certas restrições, certas regras não devem ser seguidas e podem ser ali torcidas, há exceções. Com Deus, por que Deus não abriu uma exceção para usar? Poxa vida, o rapaz só colocou a mão, foi como se fosse um reflexo, está lá carregando, um reflexo. Por que Deus não abriu a exceção? Por quê? Porque Ele é o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta no meio dos querubins. Todos sabiam disso, todos sabiam das prescrições do trato com a Arca da Aliança, todos. E todos sabiam da santidade, da gravidade no relacionamento com Deus. Isso não era desconhecido de ninguém. A primeira expressão da santidade de Deus é a publicidade. Ela é conhecida pelos seus filhos, conhecida pelos seus adoradores. Nenhum adorador de Deus, nenhum que se relaciona com o Senhor pode alegar ignorância da santidade estrita do Senhor. Ninguém pode fazer isso. Por quê? Porque nós temos a sua revelação mostrando que Ele é santo, santo, santo. E esse recurso utilizado na Bíblia é para enfatizar o quanto Deus é santo. Abra sua Bíblia aí em 1 Samuel 6, 1 Samuel 6, versículos 19 e 20. Um momento talvez parecido com o que Uzá sofreu. Os filisteus haviam acabado de devolver a Arca da Aliança. Isso acabou de acontecer. As pessoas que estavam ali se alegraram por isso. A Arca da Aliança foi devolvida. Era um momento de festa, como era o momento aqui de Davi. Mas olha só o que aconteceu. Versículos 19 e 20, de 1 Samuel 6. Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus santo? E para quem subirá desde nós? E aí enviaram mensageiros e prossegue. E a arca ficou neste local por muitos anos. Nós não podemos ignorar, irmãos, as prescrições de Deus. Você já ignorou a prescrição do médico
Quando o médico te dá um remédio, o médico lhe dá um remédio para tomar, o que ele faz? Uma receita, aquilo é uma prescrição. Se você tomar, um remédio por dia. Não, eu vou tomar 2 para ver se acaba com isso. Você tem coragem de tomar 2, 3, dependendo do remédio. Novalgina até que vai, né? Uma dipirona, não tem problema passar as gotinhas. Mas um remédio grave, um remédio pode até te matar. Se você não seguir a prescrição médica. E se nós não seguirmos a prescrição de Deus, nós podemos, inclusive, como esses homens aqui, morrer. No Novo Testamento, pastor, onde está isso? Não existe isso no Novo Testamento. Existe sim. A Bíblia diz em 1 Coríntios 11, que haviam pessoas ali tomando a ceia indignamente. O que é tomar a ceia indignamente? É tomar a ceia nutrindo facções, nutrindo desunião, nutrindo brigas entre os irmãos. Isso é tomar a ceia indignamente. E tinham pessoas fazendo isso lá. E Deus as puniu como? Com doenças. E Paulo diz, muitos até já dormiram. É o mesmo Deus do Antigo Testamento no Novo Testamento. Se eu não seguir a prescrição do Senhor, o que vai acontecer? Eu posso até morrer. Eu quero ressaltar a seriedade da santidade de Deus para os irmãos. Eu sei que vocês estão aqui, poxa pastor, pesado, hein? Mas o texto continua, pela graça de Deus, o texto continua. Segunda expressão da santidade de Deus, a primeira é a publicidade, todos conhecem. A segunda expressão da santidade de Deus é o rigor. É a severidade. Vocês podem encontrar isso nos versículos 3 a 7. Veja comigo aí, em 2 Samuel. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram para a casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Aqui já começou o erro. Porque não vai dar tempo de ler Êxodo 25. Êxodo 25 trata das regras de transporte da Arca da Aliança. Se os irmãos tiverem curiosidade, leia Êxodo 25 depois. Para saber como a Arca da Aliança deveria ser transportada. Se os irmãos lembram, haviam ali as regras do tabernáculo, o funcionamento do tabernáculo. Israel ainda não tinha um templo, mas haviam as regras para o funcionamento do tabernáculo. E lá a Arca da Aliança, ficando no Santo dos Santos, e Israel caminhando no deserto, caminhando na terra prometida, deveria transportar todo o tabernáculo. E como deveria ser transportada a Arca da Aliança, talvez o objeto mais importante do tabernáculo, com regras específicas. E qual foi o erro aqui de Davi? Davi comprou um carrão. Davi foi lá, vamos carregar a arca numa Ferrari. Não, nada de varal, não, pega o maior carro que tiver, um carro bonito. E por maior que tivesse sido a intenção de Davi, por mais nobre que tivesse sido a intenção de Davi, estava errado. A arca do Senhor deveria ser carregada por pessoas específicas, de modo específico. Os levitas deveriam carregar a arca da aliança. Através do quê? Dos varais. Haviam varais nas bordas da arca. E homens, levitas deveriam levar a arca da aliança nos ombros. E o que Davi fez? Não, vamos levar num carro. Botaram a arca de Deus no carro. Veja o versículo 4. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Os coatitas, especificamente, eram responsáveis pelo transporte da arca.
e nos ombros. O primeiro erro aqui. O segundo erro que nós encontramos aqui foi o toque. Foi o toque de Uzá na arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau e de faia, com harpas e saltérios. O que era para ser uma grande festa se tornou uma tragédia. Por quê? Porque não seguiram com rigor as especificações, as prescrições de Deus. Não seguiram. E o que aconteceu? Tornou-se ali um velório. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Outro erro, a arca deveria estar sendo segura por coatitas, presa ali pelos varais, mas não, estava em cima de um carro, carregada por bois. Há quem faça um comparativo com o que os filisteus fizeram no primeiro livro de Samuel, no capítulo 6. Eles também colocaram a arca do Senhor num carro. Só que com eles já tinham dado muitos problemas, a arca estar com eles. Mas não aconteceu isso. E aí parece que Davi quis copiar e se deu mal. E o que era para ser uma festa, uma celebração, se tornou em um velório, em uma grande tragédia. Abra sua Bíblia aí em Números 3. Livro de Números, capítulo 3. Números 3, diz assim, 3:30. Números 3:30. O príncipe da casa paterna das famílias dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel. Terão eles a seu cargo a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário com que ministram, o reposteiro e todo o serviço a eles devido. O príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá a superintendência dos que têm a seu cargo o santuário. De Merari é a família dos Malitas e a dos Musitas são estas as famílias de Merari. Uzá e Aiô não eram dessa linhagem. Mais um erro de Davi. Mais um erro do povo de Israel. Olha aí o capítulo 7, o versículo 9 de Números. 7, 9. Números 7, versículo 9. Mas aos filhos de Coate, os coatitas, nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário, que deviam levar aos ombros. Era para levar no carro? Não era para levar no carro. Agora volte aí para Números 4. Vamos estar passeando aí um pouquinho em Números. 4:15. 4:15. Números 4:15. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir o arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas nas coisas santas não tocarão, para que não morram. São estas as coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar. E assim segue a lista. Versículo 20, aí do mesmo capítulo. Por que aconteceu aquilo? Porque quando Uzá tocou, ele morreu? Porque Deus já havia dito. Deus já havia dito. Versículo 20. Porém os coatitas não entrarão, nem por um instante, para ver as coisas santas, para que não morram. Assim morreram os 70 homens, lá de 1 Samuel 6. Todo mundo sabia disso. Por que não seguiram? Segunda expressão da santidade de Deus é o rigor. Deus é santo, meus irmãos. Nós não podemos torcer. Nós não podemos adaptar a santidade de Deus aos nossos caprichos, à nossa vontade, como eu devo agir. Nós não podemos fazer isso. O pastor Marcos apresentou aqui na IBD
questões ligadas acerca da nossa identidade como batistas, né? E quando nós tratamos de questões como a Assembleia, a autoridade que a Assembleia tem, nós não podemos torcer isso. Nós não podemos, o pastor não pode se sobrepor à autoridade da Assembleia. Por isso que o pastor Marcos diz, com toda a verdade, se a Assembleia quiser, a Assembleia deu autoridade, a Assembleia pode tirar a autoridade. É assim que deve funcionar. Nós não podemos adaptar. Não, aqui nessa área o pastor tem mais voz do que a Assembleia. A autoridade foi concedida ao pastor, claro. O pastor está aqui para guiá-los com toda a palavra. Os irmãos devem, o texto de Hebreus diz que nós devemos nos submeter aos nossos líderes, ser submissos a ele. Mas o pastor está querendo se sobrepor por um capricho, está querendo torcer algo que é próprio, que reflete a santidade, a autoridade que Deus deu à Assembleia. Não pode haver essas exceções, entretanto, contudo, não pode haver isso. Por quê? Porque a santidade de Deus, ela é rigorosa. Diante da punição, que foi imediata, hoje em dia Deus demora. Parece que Deus está exercendo a sua longanimidade. Deus é longânimo, nós conhecemos a longanimidade de Deus. Deus é longânimo, parece que Ele está exercendo a sua longanimidade com uma benevolência ainda maior. Mas a punição naquele momento foi imediata. E todo o povo ficou atônito, temeroso, com medo. Quem poderá então? O Davi desistiu, falou, eu não vou levar. Se é para ser assim, eu não vou levar a arca. Como eu vou poder levar a arca do Senhor dos Exércitos para a cidade de Davi? E esse efeito foi um bom efeito diante dos israelitas. A terceira expressão, volte a sua Bíblia aí para 2 Samuel e veja a terceira expressão da santidade de Deus. Terceira expressão, a primeira expressão é a publicidade. Segunda expressão é o rigor. Terceira expressão, obrigado, Senhor, porque esse texto continuou. Porque se nós ficássemos só, se a história terminasse aí, nós ficaríamos como Davi. Então, como eu posso me relacionar com esse Deus que à primeira vista é tão implacável? Nossa, como eu posso me relacionar com esse Deus tão irado? Como? Ele termina a história com uma excelente notícia. E nós sabemos que Deus foi rigoroso, que Deus foi severo. Nada além do que ele já havia dito, nada além do que ele já tinha publicado em suas leis. Nada além. Ele agiu fielmente, a sua palavra, ele agiu. Mas o Senhor também é benevolente para aqueles com aqueles que seguem as suas prescrições. Aquele que toma o remédio do médico certinho, o que vai acontecer com ele? Recuperação, melhora, cura. Por quê? Seguiu a prescrição no médico. E a terceira expressão da santidade de Deus é a sua benevolência. Benevolência, Deus é bondoso. Você age em estrita santidade, você se preocupa com os seus pensamentos, você se preocupa com as suas palavras, você se preocupa com as suas ações, você está em constante policiamento do seu ser, das suas atitudes, da sua postura. Você está assim? Sim, estou. Então Deus é benevolente com você. Deus será benevolente com você.
Deus vai entrar num relacionamento estreito, num relacionamento íntimo com você. Você vai poder aprender do Senhor, sentir a sua presença, ter sabedoria vinda dEle. Vejam aí, acompanhem comigo os versículos de 8 a 12. Terceira expressão da santidade de Deus é a benevolência. Lembrando que no trato com Deus, no relacionamento com Deus, é imprescindível agir com íntegra santidade. Vejam aí os versículos de 8 a 12. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Olha só o que aconteceu. Ficou a arca do Senhor em Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou, e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. É claro, nós não temos aqui muitos detalhes de como Obed-edom tratou a arca da aliança ali na sua casa. Mas sabemos que como a arca simbolizava a presença de Deus no meio do povo, a presença de Deus na casa de Obed-edom trouxe a ele benevolência, bênçãos. A casa dele foi abençoada, simplesmente porque a arca do Senhor, a presença do Senhor estava ali. E porque não há indícios no texto de que houve erros no trato com a arca do Senhor, como nós vimos os erros de Davi e de Uzá ao não seguir as prescrições, as regras, as leis de Deus. Deus é benevolente. Se você que está aqui, está vivendo uma vida, analise. Se você está vivendo uma vida mais ou menos, você segue aí aos trancos e barrancos, batendo cabeça. E eu digo aqui, irmãos, na nossa vida pessoal. Estou falando aqui nada de prosperidade, não é isso. Você segue aí a vida, problemas de relacionamento, problemas até de concentração, problemas até financeiros também, claro. Isso vai refletir. Se você segue a vida assim, analise se você não tem tratado a santidade de Deus de qualquer jeito. Faça uma avaliação se você não tem dado a atenção necessária à santidade que você deve implementar em você para se relacionar com saúde com Deus. Avalie, veja se não é esse o motivo. Por quê? Porque quando nós nos santificamos, Deus é benevolente conosco. Deus age na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, nas nossas relações. Inclusive, é difícil a gente falar hoje em dia sobre prosperidade, porque criou-se até uma teologia em cima disso. Mas nós podemos encontrar pessoas que foram verdadeiramente abençoadas por Deus, quando se preocuparam com as coisas dele. Isso não é regra, obviamente. Isso não é regra, não foi regra tampouco com o nosso Senhor. O nosso Senhor Jesus não tinha onde repousar a cabeça. Não tinha bênçãos materiais, e nem estava procurando isso. Mas nós vemos, por exemplo, Salomão, que quando teve ali, estava diante de Deus, e Deus disse: peça o que você quiser, peça. E ele pediu sabedoria. Porque você pediu sabedoria, eu vou dar muito mais. Porque você se preocupou com o meu povo, como ser um bom rei para o meu povo, eu vou te dar muito mais. É claro, não deposite a sua confiança nas coisas que Deus te dá. Deposite a sua confiança no Deus
que te dá as coisas. Então avalie o seu coração, avalie o modo como você tem tratado as coisas de Deus, como você tem tratado a sua vida, os seus pensamentos, as suas ações, e encontre momentos em que a santidade de Deus é minimizada, que a santidade de Deus é ignorada, e pode estar aí a raiz de muitos outros problemas. Por quê? Porque Obed-Edom teve na sua casa a presença do Senhor, e ele foi abençoado. Ele foi alvo da benevolência de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos 6. Quando nós observamos a santidade de Deus do modo como Ele quer, nós colhemos bons frutos. Isso é uma máxima bíblica. Podemos ver isso em Romanos 6. Romanos capítulo 6, versículos 17 a 22. Romanos 6, 17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Forma de doutrina é algo estipulado, não é algo que eu crio, é algo que eu creio e obedeço. Nós os crentes somos assim. Nós não seguimos revelações desse, daquele. Nós seguimos a forma de doutrina. As pessoas podem, nós não estamos mais debaixo da lei. Não estamos mais debaixo da lei, isso é verdade. Mas nós nos submetemos à doutrina dos apóstolos. E existem prescrições nessas doutrinas. Então nós somos esse povo. O povo que segue, que foi fundamentado, foi edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Não estamos aí perdidos sem, não tem lei, fazemos o que bem entendemos. Não é assim, não é assim. O crente não age assim, não pensa assim. Contudo, viesses a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo que resultados colhestes, somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Vejam aqui os bons frutos da santificação. Eu devo ter esse objetivo de vida toda manhã quando eu acordar. Eu devo colocar isso diante de mim. Qual é o meu objetivo neste dia? Me santificar, para bem me relacionar com Deus. E automaticamente os frutos virão. Nossa mensagem central: no trato com Deus é imprescindível agir com íntegra santidade. Conseguimos falar? Todos juntos? Vou repetir mais uma vez. No trato com Deus é imprescindível agir com íntegra santidade. Vamos todos falar? No trato com Deus é imprescindível agir com íntegra santidade. As três expressões da santidade de Deus é a publicidade. Todo crente conhece o seu Senhor e sabe o quão santo Ele é. E quais são as suas prescrições para um bom relacionamento. Lembrando que Deus é rigoroso, a segunda expressão. Deus não aceita exceções. Deus não aceita o meu jeito. É o jeito dEle. É o jeito dEle. E, por fim, aqueles que seguem, aqueles que
se preocupam em viver uma vida de santidade, são alvos da benevolência de Deus. Meus irmãos, a santidade de Deus é tornada pública por outros meios hoje em dia. Se você vê lá em 1 de Pedro 1,16, 1 de Pedro 1,16, diz assim, 1 de Pedro 1,16. Vou ler o 14, a partir do 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, mesmos em todo o vosso procedimento, em tudo que nós fazemos. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Não dá para obedecer a Deus do nosso jeito. Há prescrições claras, específicas, nós não podemos adorar Deus do nosso jeito. O culto não pode ser do nosso jeito. O culto ao Senhor não pode ser, vamos colocar aqui umas luzes, não pode. Deus é santo, nós devemos seguir essa santidade com toda a reverência. E eu quero lembrar aos irmãos, terminando, quero lembrar que Deus não habita mais, ou não há mais símbolo, um símbolo físico da habitação de Deus. Sabe onde é a habitação de Deus hoje? Existem 3 lugares da habitação focal de Deus. Mais uma vez, isso é papo de seminário, né? Habitação focal de Deus, mas nós sabemos que Deus é onipresente. Mas Ele decidiu focalizar a sua presença em 3 lugares. Primeiro lugar, você. Você sabia que Deus habita em você? O apóstolo Paulo vai dizer aos Coríntios, porque vós sois santuários de Deus, vocês devem utilizar os vossos corpos em santidade. E ele fala aos Coríntios acerca da imoralidade sexual. O crente não pode repousar os seus olhos sobre coisas indevidas. O crente não pode deixar os seus ouvidos ouvindo coisas imorais, sujas. O crente não pode fazer isso. Por quê? Porque o seu corpo não é seu. Porque no seu corpo está habitando o Espírito de Deus. Ou seja, o próprio Deus veio habitar em você. Não está mais naquela caixa. Não está mais assentado no meio dos querubins. Está em você. Olha só, maior responsabilidade nós temos com este santuário. Segundo lugar, eram 2 lugares, eu li aqui, mas são 2 lugares que o crente, que Deus habita, tem a sua presença focalizada. O primeiro lugar é o crente. E eu quero ler um texto, Efésios 4, 22 a 24. Efésios 4, 22 a 24. O livro de Colossenses vai falar, no seu primeiro capítulo, que nós somos selo, que nós somos local de habitação de Deus. O livro de Coríntios vai falar que nós somos local, nós temos o Senhor dentro de nós, habitando em nossa casa, que é o nosso corpo. E aqui vai dizer como nós devemos viver. Efésios 4, 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as suas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. O segundo lugar em que Deus focaliza a sua habitação é no meio da igreja.
Deus está aqui conosco. Deus trabalha aqui em nosso meio. Existe um trabalho intenso de Deus nos crentes quando eles estão reunidos como igreja. Existe isso. Não é nada místico, Deus vai falar nisso. Não, não é isso. Mas quando nós desfrutamos de uma comunhão em culto, em serviço, juntos, Deus age de modo especial em nosso meio. Quando vocês, irmãos, se reúnem aqui, lembrem-se disso. Deus está em nosso meio. E se Deus está aqui, como eu devo me portar? De qualquer jeito? Do meu jeito? Se Deus está em nosso meio, como eu devo tratar o meu irmão ao lado? O que eu devo pensar acerca do meu irmão que está à minha frente? O que eu devo fazer? Qual é a minha postura? Quais são os meus pensamentos? Quando eu estou diante da exposição da palavra, eu tenho que estar pensando na conta de água que vai vencer amanhã? Eu devo estar, claro, os problemas estão aí, difícil desvencilhar muitas vezes. Mas a santidade de Deus é sublime. E nós devemos, enquanto reunidos como igreja, prestar toda a atenção e prestar um culto. E não sentar aqui e assistir um culto. Não, jamais. Porque Deus está em nosso meio. Veja aí 1 Coríntios 4. 1 Coríntios 4, quero terminar. 1 Coríntios 5, 1 Coríntios 5, versículo 4. Mostrando que essa verdade deve causar em nós temor e reverência. Temor e reverência. É isso que deve causar no crente, sabendo que o Senhor habita no meio da sua igreja, deve nos causar temor e reverência. 1 Coríntios 5, versículo 4. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Com esse tal nem sequer ainda comais, pois com que direito havia eu de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Aqui esse texto fala sobre a disciplina bíblica. Disciplina bíblica. Nós não podemos manter pessoas que tratam a santidade de Deus com desprezo, com irreverência em nosso meio. Não podemos. Se você é esse crente irreverente, e não liga para as prescrições de Deus, você corre o sério risco de ser expulso desta igreja. Porque o crente deve agir com todo temor, reverência, porque eles estando juntos, reunidos, nós devemos prezar pela santidade de Deus. Vamos orar. Santo, santo, santo é o Senhor, e nós humildemente nos colocamos diante de Ti, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões, os nossos maus pensamentos, e nos aceite, ó Deus. Senhor, nos dá uma consciência clara, vívida, de que o Senhor é santo e sem pecado,
e requer isso, exatamente isso de nós. E nos dá toda a capacidade, todos os instrumentos para vivermos uma vida em santificação. Ó Deus, abençoa esta igreja no seu crescimento em graça, no seu crescimento em conhecimento e especialmente no seu crescimento em santidade. Que todos aqui possam ser alvos da tua benevolência, vivendo uma vida em santidade e temor. Te suplicamos e sabemos que essa é a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.